Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do eterno Deus para todos os casais que se tornaram parceiro do canal, a paz do eterno Deus para todos os casais que estão a me assistir pela primeira vez. A você, esposo ou esposa que está chegando agora, sentou para assistir o nosso vídeo, que o Deus eterno abençoe a todos com as suas ricas, copiosas bênçãos em Cristo Jesus, na tua vida conjugal e também na tua vida familiar. Nos Estados Unidos, uma universidade fez uma pesquisa sobre relacionamento conjugal. Eles reuniram vários casais, centenas de casais. Eles queriam saber sobre a qualidade de vida no relacionamento conjugal de casais que já tinham 20 anos de estrada, vamos dizer assim falar. Casais que já tinham 20 anos de vida conjugal. Queria saber sobre qualidade de vida, sobre os problemas, sobre os projetos, sobre os sonhos, as suas dificuldades. E dentro desta pesquisa, eles descobriram que as mulheres são mais propensas a sentir o efeito de um relacionamento que não está dando certo. Segundo a própria pesquisa, a mulher tem a maior probabilidade de desenvolver sintomas fisiológicos, aumentando o risco de infarto, AVC e diabetes. E tudo isso pode acontecer porque muitas das vezes o esposo não está atento a essas situações. Segundo as pesquisas, existem alguns pontos que fazem com que estas mulheres, por o esposo não se importar, venham a adquirir algumas enfermidades. O tema que eu trago hoje é atitudes do homem que destrói a mulher. Existem algumas atitudes, segundo essa pesquisa, que o homem pode estar tomando dentro do relacionamento conjugal, ou muitas das vezes não está dando a mínima dentro do relacionamento conjugal, que faz com que essas mulheres venham atrair algumas enfermidades. A primeira atitude é achar que só ela mora dentro de casa. Muitos pensam que é só a mulher que mora dentro de casa, que não é o próprio casal que está ali habitado dentro daquela casa. E digo isso, segundo a pesquisa, por quê? Porque nós entendemos que a maioria dos deveres domésticos, quem deve fazer é a mulher. Na verdade, é a mulher que deve cuidar do lar. É ela que deve varrer a casa, é ela que deve lavar a louça, a roupa, fazer os deveres domésticos. Mas isso não quer dizer que o homem não possa ajudar a mulher nos deveres domésticos. Temos que entender também que a tarefa da mulher, muitas das vezes, começa antes mesmo do homem ir para o trabalho. E às vezes o homem chega do trabalho e a mulher ainda está atarefada fazendo os deveres domésticos. Também temos que entender que a maioria das mulheres agora estão a trabalhar para ajudar na renda financeira dentro do próprio lar. Nada mais justo do próprio homem reconhecer isso e ajudar a mulher nos deveres domésticos. Eu não estou dizendo aqui que a mulher deve estar de frente de uma televisão assistindo novela e você, esposo, cuidando da casa. Claro que não. Mas se há muitos deveres domésticos ainda para se realizar e você pode pelo menos varrer a casa, eu tenho convicção que a sua esposa irá reconhecer o teu esforço. Segundo ponto, e esse aqui também é importante, não reconhecer o papel da esposa. O almoço não aparece pronto da noite para o dia, né? O almoço não aparece pronto da noite para o dia, o jantar não aparece pronto da noite para o dia. Essa é uma função da esposa e muito esposo não reconhece esse trabalho. Ele não reconhece quando a casa está limpa, ele não reconhece quando vê as crianças bem arrumadas, ele não reconhece que ela leva as crianças para a escola e vai buscar, ele não reconhece que a roupa dele está engomada, ele nunca pronuncia um elogio para esta mulher, e com isso muitas mulheres se entristecem, ficam angustiadas, amargas dentro do próprio lar por consequência de atitudes do próprio esposo. Nada mais justo você, esposo, olhar para essa dona de casa
que tem feito de tudo para que a casa esteja bem arrumada, os filhos bem arrumados, a comida pronta, a tua roupa pronta, nada mais justo do que você reconhecer isso, elogiando o trabalho dela. Amém? Terceiro ponto, também importante, culpá-la pelos erros dos filhos. Na pesquisa, muitas mulheres falaram que a maioria dos esposos culpa as esposas pelos erros dos filhos e eles não querem assumir a sua responsabilidade. Eu bem sei que quem passa mais tempo com os filhos é as mulheres, porque os pais vão trabalhar e as mulheres que passam mais tempo com os filhos. Porém, os homens devem acreditar e devem ter na sua mente que ambos têm a responsabilidade de criar os filhos. A figura do pai é de suma importância dentro do lar. A figura da mãe é de suma importância também dentro do lar. E muitas das vezes a figura do pai, ela é mais importante do que a da mãe, porque muitos filhos irão respeitar a mãe em consequência do respeito que ele tem pelos pais. Estão entendendo isso? Muitos filhos pode acontecer e fazer assim. É comum ver homens criticando mal o comportamento dos filhos e aí passando essa responsabilidade para a esposa. E não é assim. Eu já vi muito esposo dizer assim: quando o filho vai lá pedir alguma coisa, pede para tua mãe. Quando vai lá pedir para sair para algum lugar, pede para tua mãe. Mas na hora que acontece alguma coisa com um filho, porque a mãe permitiu, ele vai culpar a mãe. Pai e mãe devem agir em conjunto para determinar certos limites e regras dentro do lar, se tratando na questão dos filhos. E na pesquisa, muitas mulheres estavam aí angustiadas, tinham adquirido algumas enfermidades porque o esposo colocou essa carga sobre a esposa e não assumia nenhuma responsabilidade. Quarto ponto, o esposo esquece da esposa. O esposo trabalha tanto para dar o melhor para a esposa, a vestimenta, o almoço. Isso é de suma importância dentro do lar. Porém, devemos entender que tanto o esposo como a esposa precisam de tempo de qualidade. E às vezes o esposo tem uma tarefa muito grande no seu trabalho, às vezes trabalha pela manhã, pela tarde, pela noite, e não dando tempo aí para a sua esposa, não tendo momento de romance, de ficar ao lado dela, de conversar com ela, de ir a um cinema, de ir a um jantar. Ele está tão preocupado com os bens materiais, ele está tão preocupado em dar o melhor para ela, mas nem sempre você dá o almoço, dá o calçar, o vestir, é o melhor para ela, diz a pesquisa, porque às vezes elas precisam também de tempo e de romantismo, de carinho, de afeto, de parceria, de companheirismo, para que isso se torne mais agradável dentro do relacionamento conjugal. A maioria das mulheres que foram pesquisadas, elas reclamaram muito sobre esta questão. O esposo não tira tempo para a esposa, consequentemente, elas convêm aí atraindo algumas enfermidades. E por último, o mais perigoso, a atitude mais perigosa é mentira e infidelidade. Talvez esse seja o ato mais grave. A infidelidade é um profundo desrespeito que muitas das vezes acontece no relacionamento conjugal. A maioria dos esposos que mentem, eles também são infiéis à sua esposa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: digno de honra, de louvor entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará o impuro e o adúltero. A maioria das mulheres desta pesquisa adquiriram enfermidade por causa da infidelidade dos seus esposos. Por causa da infidelidade dos seus esposos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém aí, tá bom? Talvez você, esposo, precise assistir esse vídeo com atenção e observar se você não está sendo um causador
de algumas enfermidades na tua parceira, na tua esposa, por consequência de não estar atento a algumas atitudes que você está procedendo dentro do teu relacionamento conjugal.